Para quem não sabe, além de ser o Nelsinho, filho do Cícero, neto de todo mundo aí que vocês conhecem, nasci aqui dentro dessa igreja. Eu sou médico de formação, eu também sou psicanalista, trabalho com gestão de conflitos em família em São Paulo, e há 15 anos Deus tem me dado a oportunidade de poder trabalhar literalmente, diretamente com conflitos, e conflitos bem importantes. Recentemente, Deus nos trouxe para cá, para Itapeva, e a gente tem a oportunidade de poder estar aqui sendo abençoado, e também o privilégio de poder abençoar a igreja com aquilo que Deus tem dado de aprendizado para nós nesses últimos anos lá em São Paulo. Eu continuo com o consultório de São Paulo, então eu continuo indo para lá, mas eu falo para minha esposa que quando eu volto na quarta-feira para Itapeva, o meu final de semana começa, assim, que Itapeva para mim é um pedaço do céu. E poder estar aqui hoje é um grande privilégio para mim, então eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite de poder falar e de poder estar com vocês aqui. Pessoal, eu esqueci de falar, os primeiros passos, nós temos que manter o nosso cronograma de aula, senão a gente não termina no momento. Então, pedir para os primeiros passos, o pastor Fernando está aguardando lá embaixo. Perdão que eu esqueci o recado. Vai estar filmado? Está filmando aqui. Vai estar filmado a aula, então, o pessoal dos primeiros passos, que quiser assistir depois. Muito bem. Bom, semana passada o pastor Marcelo estava falando, e aí eu sentei com ele depois e falei, cara, a gente precisava conversar sobre esse assunto. Ele tinha dado uma breve introdução falando sobre a questão da ideologia de gênero. E eu falei, puxa vida, isso aqui é um tema maravilhoso, eu gosto muito de poder falar sobre isso. E eles me deram a oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês. Essa é uma realidade que tem atingido a nossa sociedade, e não é por agora, não é de agora, isso já vem acontecendo há muito tempo, e hoje eu quero trazer isso para vocês. O que significa ideologia de gênero? Como que a igreja responde a isso? Isso é loucura? Isso é problema de saúde mental? Isso é o quê? De cara eu quero trazer para vocês uma coisa. Nós acabamos de assistir aqui a mensagem do pastor Fernando falando em Juízes 17, Juízes 18, Juízes 19, não havia rei em Israel, não havia rei em Israel. E isso tudo é uma resposta para aquilo que nós estamos vivendo como sociedade hoje. Hoje, pensamento pós-moderno, a principal base do pensamento pós-moderno é a quebra e a desconstrução da metanarrativa. O que é isso? Metanarrativa é aquilo que a gente chama de verdade absoluta. Então, existe uma verdade absoluta, de onde partem todas as outras verdades. Ou seja, a verdade da filosofia, a verdade da física, a verdade da biologia, a verdade da sociologia, enfim. As universidades, elas existiam para se provar essa verdade absoluta. Ela existia para se provar essa verdade de onde se partem todas as verdades. O grande problema hoje da sociedade é a desconstrução desse marco zero da verdade. Ou seja, é dizer que essa verdade absoluta, de onde partem todas as verdades, ela não existe. E nós sabemos que essa verdade absoluta é Deus. Não tem o que discutir. Todas as verdades da ciência partem de uma verdade perfeita chamada Deus. Eu me lembro quando eu comecei a estudar psicanálise, muitas pessoas da igreja vieram me perguntar, mas puxa vida, você abriu mão da tua fé, você está se tornando ateu. Eu me lembro de uma senhorinha da igreja, ela falava assim, que pena, eu gostava tanto de te ver cantando na igreja, agora você virou ateu. E é engraçado falar isso, porque é lugar do cristão, o cristão precisa estar na ciência. O cristão precisa estar na filosofia, na sociologia, nas áreas do conhecimento. Porque se todas as verdades partem de uma verdade absoluta chamada Deus, a ciência está ali para se provar mais uma verdade proveniente desse Deus. Até mesmo na psicanálise, que foi escrita por um ateu, que era o Freud,
Você enxerga as verdades perfeitas de Deus ali o tempo inteiro. Eu brinco que os 24 volumes do livro do Freud, eles são exatamente o livro de Romanos, do começo ao fim, né? Porque fala sobre a queda, sobre a existência humana, enfim. Tudo isso para dizer para vocês que nós estamos vivendo hoje uma fase, uma era da desconstrução da verdade. Guardem isso, você que é pai, que é mãe aqui, você precisa entender isso. A verdade se torna relativa, tudo é relativo. E não só isso, a relativização, ela é sustentada por uma experiência emocional. Ou seja, existe uma verdade, que é a minha verdade, e que quem define isso como verdade é a minha experiência emocional, ou seja, é o meu coração. Sim, senhoras e senhores, o coração que Jeremias chama de desesperadamente corrupto, é aquele que define hoje a verdade da sociedade. Para onde nós estamos indo? Para o caos. Precisamos entender que o que a gente está vivendo hoje como sociedade vai muito além de política, vai muito além do que mera religiosidade. O que nós estamos vivendo como sociedade é a destruição ou a tentativa da destruição da verdade absoluta. Traduzindo para o português, nós estamos vivendo uma era satânica, em que Satanás tem destruído as verdades que são pregadas dentro da verdade do Evangelho, ponto. Isso é uma guerra espiritual. E nós como igreja precisamos nos posicionar, porque é isso que Deus espera de nós como igreja. Nós como igreja não só devemos nos posicionar, mas saber o que nós estamos falando, porque o que tem de crente ignorante falando asneira, é melhor que cale a boca e não se posicione, porque é vergonhoso. Se for abrir a boca, abra a boca sabendo do que você está falando. Uma das vertentes da destruição da verdade é a questão da ideologia de gênero, e eu quero trazer essas informações para vocês. E eu fico feliz de poder falar sobre isso, porque em breve serei preso ao falar, porque daqui a pouco vai ser crime falar isso daqui. Já falei para minha mulher, para ela ir me visitar na cadeia, porque se eu tiver que ser preso e continuar falando a verdade, eu vou ser preso e vou continuar falando a verdade, porque essa verdade é a verdade do Senhor. Amém? Ótimo. Próximo. Próximo. Sou eu que tenho que apertar? Não. Eu quero que vocês guardem essa informação aqui. Fluido é uma substância que se deforma continuamente, quando submetida a uma tensão de cisalhamento, e não importa o quão pequena possa ser essa tensão. Nós nunca vivemos uma geração tão frágil quanto essa geração que nós estamos vivendo hoje. Incapazes de aguentar qualquer tipo de pancada, resiliência, zero capacidade de enfrentamento, frustração. Uma geração que não aprende a lidar com o não. Uma geração, inclusive, que em qualquer pressão que ela sofra, corre um risco enorme de cisalhamento, de rachar, de aniquilamento. Por isso que nunca nós tivemos pessoas tão adoecidas psiquicamente como nós temos agora. Só para vocês terem uma ideia, um dado recente da OMS, Organização Mundial da Saúde, a principal causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos é o suicídio. E desses suicídios, para cada uma mulher que comete o suicídio, 4 homens acabam com a própria vida. Tem alguma coisa estranha. Os dados estão mostrando que a gente tem alguma coisa estranha. A principal causa de morte da geração dos jovens de hoje é o autoextermínio. Homens e mulheres que não têm a menor capacidade egóica, estrutura psíquica para dar conta da pressão de existir. Não dão conta de ser quem precisam ser, porque não fomos
preparados, e nós não estamos preparando essa geração para serem capazes de dar conta da vida. Próximo. E aí, meus caros, não estou aqui fazendo nenhum tipo de campanha política, não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia a nada, mas nós precisamos entender que o que nós estamos vivendo hoje como sociedade é oriundo desse movimento feminista que acontece desde muitos anos atrás. Quero deixar claro aqui também de que a partir do momento que eu falo sobre o feminismo, não estou dizendo que não exista o machismo. Ele existe sim. O machismo existe, ele é presente, ele é estrutural, e vou dizer uma coisa para vocês. Se existe movimento feminista no mundo hoje, é porque a igreja falhou ao educar os seus homens como homens segundo o coração de Deus. Se existe qualquer movimento feminista, toda vez que você olhar para o movimento feminista lá fora e achar um absurdo esse movimento, porque lembre-se que se ele existe, é porque a igreja falhou ao educar os homens segundo o coração de Deus. Porque se nós homens fôssemos educados pela palavra de Deus, nós daríamos a vida pelas nossas esposas e os nossos filhos, assim como Cristo deu a vida pela própria igreja. Então, quando eu falo do feminismo, eu não estou dizendo que não exista machismo. Aliás, existe machismo dentro da nossa igreja. Por anos eu trabalhei com um projeto muito lindo chamado Justiça de Saia, em São Paulo, onde, junto com a doutora Gabriela Mansur, nós recebíamos mulheres vítimas de violência e homens que eles eram condenados pela justiça por conta de misoginia e de violência contra a mulher. Quando nós fomos catalogar esses homens, nós tentamos distribuir esses caras de tudo quanto é jeito. Cor da pele, classe social, tudo. E quando a gente foi catalogar esses caras por religião, pegamos todas as religiões do Brasil e nós descobrimos que daqueles homens que estavam lá, mais de 25% eram cristãos evangélicos. Então, o machismo estrutural existe sim, e ele está dentro da nossa igreja. Mas aceitar que o machismo estrutural existe, não significa que a gente tem que abraçar esse pensamento. E eu vou trazer o porquê para vocês. Historicamente, o feminismo não trouxe absolutamente nada de ganho para a mulher. Pode procurar. Nada. E eu quero trazer para vocês a ideia central do feminismo e o porquê que ele existe. Primeiro, na primeira onda, e a gente está indo para a quarta onda agora, mas hoje eu vou falar sobre essas três primeiras ondas. A primeira onda começa mais ou menos antes da Revolução Industrial, bem lá atrás, onde a mulher, ela de fato reivindica o direito de algumas coisas. E a gente vê aqui que... Isso aqui funciona ou não? Não, né? Eu vou deixar aqui. E a gente vê lá naquele começo que vem junto com a Revolução Francesa, vem junto com os conceitos de igualdade. Foi. Obrigado. Tá joia. Igualdade no trabalho, igualdade no casamento, igualdade no voto, existiam essas ideias, ok? Para quem não sabe, essa mulher aqui foi quem escreveu, inclusive, o livro Frankenstein. O livro Frankenstein, ele é a base do pensamento feminista. Aliás, o Frankenstein está na Netflix agora, não sei se vocês viram, e não é aleatoriamente, tá bom? Ele tem tudo a ver com a quarta onda do movimento feminista para onde a gente está indo. Então, não sejam ignorantes ao assistir a sua televisão. A gente tem que entender o que está acontecendo e o porquê que, do nada, o Frankenstein foi feito um filme agora, que lindo, produção e tal, e tem tudo a ver com a quarta onda do movimento feminista. Essa onda aqui no século XIX, até que era bonitinha, parecia de fato ser algo ligado a isso, aos direitos da mulher, só que quando vem a segunda onda do feminismo, principalmente com Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, a gente começa o problema do segundo sexo com o livro da Simone de Beauvoir, que era uma grandíssima de uma pedófila, pederasta, ela e o Sartre, que amavam pegar crianças e aliciar sexualmente, porque eles alegavam que a criança tinha o direito de sentir o amor, e que criança tinha condição de definir o que era sim e o que era não. Isso veio junto com a época de uma revolução cultural muito grande, que é a parte na época do Woodstock,
e que foi onde foi introduzida essa questão do amor livre, né? E essa coisa da liberação sexual, da pílula anticoncepcional, de que o sexo não era para procriação, e principalmente uma guerra contra os conceitos e valores das instituições. Guardem essa informação, ela é bem importante. A gente já vai voltar nela. E agora, e de presente aqui, né, na segunda onda veio o HIV, né, a Judith Butler, Simone de Beauvoir deixa de presente para nós aqui o HIV, que nada mais é do que um resultado de uma pederastia, né, de um sexo completamente bagunçado, dessa loucura toda que a gente vive hoje, né? Então, obrigado, Simone de Beauvoir. Terceira onda, e aqui é muito importante. A gente tem uma principal pensadora desse movimento, que é a Judith Butler. Recentemente ela esteve no Brasil, inclusive. Ela traz um livro chamado O Terceiro Sexo e aqui também o problema de gênero, o feminismo e a subversão da identidade. Note, todos esses pensadores do feminismo, eles sempre vão usar os direitos da mulher para travestir um pensamento que está por trás de tudo isso. Que, na verdade, era isso aqui que eles queriam chegar. Na teoria queer, no não binarismo e na interseccionalidade. O que é isso? Vou traduzir para vocês. Eu me lembro de um dia que eu fui falar num webinar, numa mesa de discussão sobre feminismo. E não sei por que as pessoas me chamam para discutir sobre isso com um monte de feminista, e eu não sei por que eu ainda vou. Mas eu vou. Eu gosto de brigar, então, não estou nem aí. E aí eu fui falar, foi muito engraçado. Eu cheguei lá, tinham duas mulheres e depois era eu. Éramos em 3. A primeira mulher falou assim: olá, meu nome é sei lá o quê, eu sou uma mulher preta, trans, macumbeira, não sei o quê, e foi falando, e eu idiota, lá no outro ponto, falei, gente, que democrático isso aqui, as pessoas podem falar tudo isso, né, interessante. Aí a outra foi, eu sou uma mulher, e foi falando, e chegou na minha vez. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu me chamo Nelson, eu sou um homem branco, hétero, cis, conservador e cristão. Meus amigos, eu não sei como eu saí de lá vivo. Eu fui apedrejado, cuspido, vocês não estão entendendo o que aconteceu. E eu não vi chegar, realmente eu achei que era um espaço democrático de discussão, mas não era. E depois de receber todos esses elogios, eu terminei minha fala dizendo, olha, eu entendo sobre a dor de vocês, deve haver muita dor mesmo, mas enquanto vocês não resolverem isso em terapia, não vai dar para a gente discutir. Então vamos se tratar e depois a gente conversa. Aí eu apanhei de novo, fui embora, devo estar apanhando até hoje. Interseccionalidade é justamente isso. Essa mulher que ela pega a questão do racismo, a questão da transexualidade, a questão da religião e junta tudo num lugar só para dizer que eu, porque sou uma mulher trans, preta, macumbeira e não sei o quê, tenho o direito de fala para expressar a minha dor. Se você não tem esse lugar que eu tenho, você não tem o direito de falar. Ok? Isso é um problema muito sério. Notem, quando a gente chega aqui na terceira onda, a gente vai ter crise de tudo quanto é jeito. A gente tem uma crise da instituição, principalmente vindo na primeira para a segunda onda. A gente tem uma crise da identidade, e a gente tem uma crise da instituição, uma crise da comunidade, uma crise da identidade. E aí a gente tem a quarta crise, que é a crise da esperança. Tudo o que esse movimento fez foi quebrar as verdades que sustentam a sociedade. Lembra que o pastor Marcelo acabou de pregar? Não havia rei em Israel, não havia rei em Israel. Virava o caos, virava a confusão. Existem as leis? Existem. Mas o que está acontecendo com as nossas leis agora, para os advogados que estão aqui? O tempo inteiro essas leis estão sendo revistas. Meus amigos, como é que a gente pode falar
sobre direito do homem que se identifica como cachorro. E que agora, né, é terianfobia, que chama. Pode ser crime na Europa, inclusive. Olha o lugar para onde nós estamos indo. Eu passo aqui e não consigo, né? Consigo, pastor? Não consigo. Eu vou, pessoal, para próximo. Eu aperto o botãozinho aqui só. Olha só, na primeira onda, eles queriam trazer o direito da mulher. O mérito de todas as conquistas da mulher não foi o feminismo. Na segunda onda, eles queriam trazer a questão da liberação sexual, da quebra dos valores da família, porque a família subjuga a mulher, porque a família não dá o direito da mulher, não sei o quê. E o que a gente ganha? A liberdade, que se torna libertinagem. Como eu disse para vocês, de presente a gente tem esse monte de DST aqui que a gente tem hoje, por conta disso tudo. E agora, na terceira onda, quando ela definia, a partir da fluidez de gênero, que gênero é aquilo que se define a partir da minha experiência pessoal, o problema é que a gente tem os abandonos dos pilares neuropsíquicos da construção da identidade. Um gênero, então, se torna fluido, e então a identidade se torna fluida, e eu vou explicar para vocês. Próximo. Isso aqui é muito importante. O gênero tem a definição pela biologia, ou até pela ciência mesmo. O problema é, pode passar, senão eu vou demorar muito. O problema é que, na ideologia de gênero, existe uma quebra dos valores daquilo que se define como gênero. E é uma teoria, então, que questiona a ideia de que o gênero é determinado apenas pelo sexo biológico. Desculpa, eu disse que era teoria, mas é uma ideologia. Guardem, isso não é uma teoria. Não existe ciência que se prova isso. Existe um monte de gente pensando que isso é verdade. E as universidades, que antes eram para provar a verdade de Deus, estão se transformando em lugares para poder se provar de que isso aqui é verdade. Ou seja, a ideologia de gênero se passa como uma verdade absoluta a partir de então. Mas, se eu disse que no pensamento pós-moderno, o que se sustenta é a quebra da verdade absoluta, como é que eles estão dizendo então que a ideologia de gênero é uma verdade absoluta? Pois é, olha o contrassenso deles. Olha a ignorância do pensamento. Ideologia de gênero não é uma teoria, e eles estão tentando com todas as forças transformar isso em uma teoria. Aliás, ensinando os nossos filhos dentro da escola. E a gente como cristão está fazendo o quê? Nada. E eu não estou falando nem do âmbito religioso. Eu estou dizendo que a gente está permitindo que dentro das escolas ensinem uma ideologia que nem teoria é. E a gente como cristão nem para questionar isso. Olha o nível da nossa ignorância. E mais, não só dentro das escolas, como dentro da nossa política. E de novo, não estou politizando e nem colocando partido nenhum aqui, mas o que eu estou querendo é ensinar a gente a pensar. Como é que a gente, como política, como sociedade, como escola, a gente está usando uma ideologia que nem teoria é para ensinar os nossos filhos como verdade. E hoje, o que é normal é nascer bissexual. É isso que se prega dentro da cultura da geração Z para frente. Todo mundo nasce bissexual. Pelo menos. Olha que loucura. Próximo. E aí, o gênero para essa ideologia é uma construção social. As pessoas não nascem homem ou mulher, mas nascem capazes de ser aquilo que eles quiserem. A ideologia de gênero afirma que cada um é responsável por construir a sua identidade, incluindo a escolha do gênero, independente do sexo biológico. E aí, meus caros, é o que a gente está assistindo lá fora, aqui nem tanto, mas muito lá fora, esse boom de hormonioterapia em crianças de 4, 5, 6, 7 anos, que nascem biologicamente meninos, mas que se dizem meninas, e que mamãe e papai acham aquilo muito lindo e expõem essas crianças a terapia de hormonioterapia para fazer então a mudança de sexo mais para frente. O que nós já estamos vendo é um nível altíssimo, índices
elevadíssimos de suicídio entre essas adolescentes, então, e jovens que fazem a transição de gênero. O problema é que se você não sabe disso, é porque tem alguém que não quer que você saiba. Não sei também se vocês sabem, mas o DSM-5, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, ele está sendo revisto para que a gente tire a disforia de gênero do catálogo de doença. Porque existe disforia de gênero, ou seja, eu, biologicamente homem, nasço homem, mas não me sinto homem, não me vejo no corpo de homem. Isso existe, é uma doença chamada disforia de gênero. E que quando nós temos a disforia de gênero, mais de 95% das pessoas, das crianças que se veem disfóricas, quando crescem, eles organizam o pensamento. Eles voltam a se enxergar dentro do corpo biológico que nasceram, através de um processo terapêutico. O que uma enorme e poderosíssima indústria farmacêutica está querendo? Tirar a disforia de gênero dos catálogos de doença, para se vender hormônio, para fazer transição de gênero. E o pior de tudo é que ficou legalzinho, tá bonitinho. Tem até perfil agora de mães de trans. Milhares de seguidores, e as pessoas vão lá e falam, isso mesmo, amiga, estimula seu filho. Por quê? Porque isso é politicamente correto. Isso se tornou politicamente correto. Uma ideologia, que não é teoria, se torna uma verdade. Próximo. E olha o problema. Pode passar. Vamos lá, isso aqui é importante, só para vocês entenderem. Sexo biológico é o macho e a fêmea. Intersexualidade, existe intersexualidade? Sim ou não? Biologicamente falando. O que é? O hermafrodita. Existe. É o normal? Não. É uma alteração? É uma doença? Sim, mas existe. Identidade de gênero é a maneira com a qual você se enxerga ou se identifica, ou seja, homem cis, mulher cis, ou seja, uma mulher biológica se vê como mulher, homem biológico se vê como homem, Existe um homem biológico que se enxerga como mulher? Existe. O nome disso é disforia de gênero. É normal? Não, é doença, mas existe. Do mesmo jeito que existe o hermafroditismo, existe a disforia de gênero. É normal? Não, é doença. Dá para tratar? Sim, dá para tratar. Doença. Expressão de gênero. E aí começa a confusão. Que é a maneira que eu expresso aquilo que eu experimento com o meu coração. Ou seja, eu sou um homem biológico, me vejo como uma mulher. Então eu sou uma mulher trans que se expressa de forma feminina. Agora, eu também posso ser um homem biológico que se enxerga como um homem, mas que se expressa como mulher. E aí eu sou um homem que não sou trans, mas eu gosto de me vestir como mulher, que é o travestismo. Existe? Existe. É normal? Não. Ok? Por isso que as travecas ficam loucas de chamar elas de trans. Maluca, chama um travesti de trans para você ver. Fica doido. Não quer, porque de fato é um homem que se vê como homem, mas que gosta de se vestir como mulher. E aqui a orientação sexual, homossexual, heterossexual, bissexual. Ou seja, eu, homem biológico, me entendo como homem, visto como homem, vejo como homem, mas gosto de homem, homossexual. Eu, homem biológico, me visto como homem, tudo como homem, e gosto de mulher, heterossexual. Existe a bissexualidade? Existe a bissexualidade. É o normal? Não. É isso que eu quero que vocês entendam. O que eles querem fazer? Eles querem pegar essa parte aqui, completamente adoecida,
dizer que isso aqui é o normal e que isso aqui nas pontas é que não é o normal. Esse é o ponto. É isso que a ideologia de gênero faz. Mas eu vou piorar. Próximo. Calma que piora. A ideologia de gênero, ela diz então que é uma identidade de gênero. Olha que perigo aqui. Identidade é aquilo que eu sou, certo? Eu sou o Nelson. O que essa ideologia diz? Que o gênero define quem você é. Eu vou repetir, isso é muito profundo. A ideologia de gênero diz que o gênero, a expressão de gênero, é quem define quem eu sou. Espera aí, apesar de ser um homem biológico, que nasceu homem, que se vê como homem biológico, eu não sou um homem. Olá, quem é você? Eu sou um homem biológico, como vai? Um homem cis, biológico. Não, eu sou o Nelson, cara. Antes de ser um homem biológico, antes de me definir por gênero, por cor da pele, por sei lá, por religião, por qualquer coisa, eu sou o Nelson. E é aí que mora o grande problema. Por que essa geração tem pego a identidade e tem grudado na própria identidade? Perdão, tem pego o gênero e tem grudado na própria identidade, porque a identidade dos nossos filhos está cada vez mais frágil. Porque a identidade dos nossos filhos está cada vez mais desconstruída. E uma vez que eu consigo pegar uma característica, um ponto que vá me definir, eu grudo naquilo e falo, eu sou um homem trans, eu sou uma mulher trans, ou eu sou um não binário. Olha que loucura. Como é que a gente destrói um povo? Como é que a gente destrói um povo? Deus ensinou isso para a gente lá em Gênesis. Como é que a gente destrói um povo? Tirando deles o quê? O que Deus fez na Torre de Babel? Tirou a língua. Tirou a linguagem. Então quer dizer que para destruir um povo, se eu mexo na estrutura de linguagem deles, eu consigo dissipar esse povo? Sim. Olha a linguagem neutra entrando na nossa sociedade, que bonitinho. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Por que estão tão interessados em destruir a nossa linguagem? Por que existe um programa, um projeto tão grande para destruir a forma com que a gente se comunica? Eludê-lo? E a gente acha isso só estranho? Por trás de tudo isso existe um propósito satânico para destruir o povo de Deus. Começando pela desconstrução da verdade absoluta da palavra de Deus. E olha que loucura. Igrejas que se dizem cristãs, dizendo o quê? Espera lá, isso aqui não é tão verdade assim. Vamos dar uma relida. Vamos dar uma adaptada. Afinal de contas, Deus é amor. Olha para onde nós estamos indo. Identidade. Como que se constrói a identidade? A nossa identidade, a sua identidade, ou seja, quem eu sou, Nelson, é formado majoritariamente até o meu 6º ano de idade. A minha percepção de si, de mim mesmo, ela é formada na minha primeira infância. E precisamos de 3 componentes importantíssimos: genética, ambiente e vínculo. Genética é a questão do temperamento, nós herdamos muita coisa. Ambiente é tudo o que está em torno dessa criança, desse cérebro em construção. Tem a ver com cultura, tem a ver com classe social, tem a ver com religião, tem a ver com um monte de coisa. Tudo que está ao redor desse cérebro em construção. E vínculo, que para mim, como um psicanalista winnicottiano, é a parte mais importante, porque nós falamos sobre 2 funções fundamentais aqui, e eu quero que vocês anotem. Se vocês não lembrarem de mais nada, vocês podem ir embora, mas lembra disso aqui. 2 funções importantíssimas aqui. Primeira delas, maternagem e paternagem, a segunda.
Maternagem, acolhimento de necessidade, legitimação, levar em consideração, priorizar essa criança, protagonizar essa criança. Toda criança precisa ser protagonizada. Agora, quando eu protagonizo o meu filho o tempo inteiro, dizendo que de fato ele é um alecrim dourado, tesouro de papai, nós temos um narcisista. Ok? Então, o protagonismo não é o narcisismo. O protagonismo é, qual é a sua necessidade? Eu estou legitimando isso daqui. Isso aqui é importante, eu vou te ouvir. Mas não o tempo inteiro. Não o tempo todo. Um dia a gente estava dormindo, era umas 4 da manhã, a minha filha, a Ceci, chega no nosso quarto, ela me cutuca e fala, posso dormir aqui com vocês? Falei, 4 da manhã, cara, eu levantava super cedo na época. Falei, tá bom, deita, não vou entrar nessa treta com você. Aí ela deitou do nosso lado e ficou com o olhinho aberto assim. Aí eu olhei para ela e falei, você está com medo, filha? Ela falou, não, eu estou sem sono. E a Cecília foi uma criança que dormiu 12 horas desde o primeiro dia que ela nasceu. Eu sei que é de dar inveja, mas enfim. Ela dormiu por 12 horas desde o primeiro dia que ela nasceu. Nunca perdemos uma noite de sono com a nossa filha. E para uma criança de 4 anos estar sem sono, alguma coisa importante aconteceu. Quando ela me disse isso, eu falei, opa, e eu sentei. Eu falei, filha, conta para o papai o que aconteceu. Meus irmãos, essa menina desmoronou a chorar. E ela chorava, e eu comecei a ficar agoniado, e ela falava, você não sabe o que aconteceu, e eu falava, em nome de Jesus, conta para o seu pai. E aquilo foi me dando uma agonia, um desespero, uma angústia, e aí ela falou, pai, você não sabe, a Valentina não quer ser minha melhor amiga mais. Me deu uma mistura de ódio com um alívio que vocês não têm noção, assim, que era 4 da manhã, cara, eu acordava super cedo, mas pensa comigo, ela estava chorando, era real, se eu fosse dar uma nota para a dor dela, era 10 em 10, e então eu parei, eu sentei, e eu falei, conta para o papai o que aconteceu. E aí ela começou com o drama. Você não sabe, porque chegou uma aluna nova na sala, e ela disse que agora a aluna é a melhor amiga dela, e não eu mais. E não sei o quê. E eu falava, filha do céu, que ruim. Ela falou, já sei o que a gente vai fazer. Eu falei, o que, meu amor? Vamos fazer uma festa e não vamos chamar a Valentina. E tem gente que acha que criança nasce boazinha, né? Bichinho é ruim, cara, apesar de bonitinho, mas é ruim, pecadorazinha, né, caidinha. E aí eu sentei com ela e falei, meu amor, não vai rolar a festa. Ela falou, mas por que você gosta de festa? Eu falei, eu sei que eu gosto de festa, mas primeira coisa, ela é tua amiga, a gente não vai fazer isso com ela. Você ia gostar que ela fizesse com você? Não. Empatia. A gente precisa ensinar os nossos filhos a serem empáticos. Empatia não é uma coisa que nasce, é aprendida. No lobo frontal, no cingulado anterior, por volta dos 3, 4 anos de idade. É nessa fase que a criança começa a aprender empatia. E eu disse o seguinte também para ela. Eu falei, e mais, festa a gente faz quando a gente está feliz. E não para resolver tristeza. Quantas vezes a gente faz festas para resolver problemas e tristezas para não olhar para o problema? O que eu queria? Eu queria que ela aprendesse a enfrentar o problema, a encarar o problema, e que se tivesse de perder a amiga dela, perdeu, faz parte. Quantos de nós aqui perdemos amigos ao longo da vida? Muitos. O que eu queria que ela entendesse? Resiliência. E aí ela me disse o seguinte, mas pai, o que eu estou sentindo é muito ruim. E eu falei, o que você está sentindo? Ela, estou sentindo tristeza, pai. Eu falei, muito bem, então tristeza a gente resolve como? Chorando. Vamos chorar. Ela começou a chorar, aí eu comecei a chorar, lógico, que ninguém quer ver um filho triste. Aí ela virou para mim e disse, por que você está chorando? Eu falei, porque eu estou triste. Ela falou, mas não precisa chorar. Eu falei, mas eu acabei de te falar que se eu estou triste eu vou chorar. E aí a gente chorou junto, né? Ficou os dois chorando junto. Minha mulher acorda às 4h30, ela falou, olhou para os dois e falou, cara, vocês são muito loucos, cara. E voltou a dormir de volta. Maternagem e paternagem, é exatamente isso. A maternagem é quando eu, como um adulto, olho para uma menina de 4 anos, um homem adulto, olhando para uma menina de 4 anos e tentando entender o que significa aquele sofrimento.
Tudo bem que para nós como adultos parece uma história boba, mas para ela era um sofrimento real, genuíno. E ela sabe que papai e mamãe vai estar ali para poder suportá-la nesse momento. A gente chama isso de holding. Maternagem é isso, é holding, é suporte, é proteção, é dizer, solta o corpo que o papai está aqui, pode chorar, eu vou te proteger, eu vou te ajudar a dar conta disso aqui que você está passando. Isso é maternagem. Só que maternagem custa tempo, maternagem custa paciência. E quantas vezes a gente tem que ouvir, parar, escutar e falar, cara, que saco. Ontem à noite, a Roberta saiu do quarto dela e falou assim, cara, ela quer lá falar com você. Ah, tá de sacanagem, sério? Aí eu vou lá, sento lá e falo, fala. Ah, pai, você não sabe, pai. E eu lá, dormindo já. A criança precisa disso, nós precisamos disso. Mas também na paternagem, que é o não, que é o limite, que é o até aqui, também é fundamental. A paternagem, diferente do que nós recebemos, a paternagem é um não que constrói, é um não que define limites, é um não que estrutura o contorno do corpo da criança, da propriedade de si. A nossa geração, recebeu uma paternagem muito dura, uma paternagem verticalizada. Você vai me obedecer, senão você vai morrer. Vai para o inferno se você não me obedecer. Eu lembro, eu sentado ali naquele canto, eu lembro do olho da minha mãe. De longe, assim, olhando do coral, aparecia o olho de Tandera, da espada do Thundercats, que vê além do alcance. Sabe aquela coisa? Eu falava, cara, não é possível, ela tem 10 olhos, essa mulher é louca. E ela olhava para mim, eu falava, hoje eu vou levar, eu tinha certeza. E eu saí daqui pequeno, vocês não me viram adolescente ainda, eu era pior ainda. Eu tinha uma gangue dentro da igreja, a gente roubava sorvete da festa dos sorvetes. E vocês não têm noção o que eu aprontei. A paternagem que nós recebemos era uma paternagem muito dura, muito verticalizada. Era um não que era bom, porque estrutura, só que é um não que não ensina. A gente aprende por medo, a gente faz por medo. E aí você diz, mas era muito melhor antes do que agora. Eu concordo. Mas se antes fosse bom o suficiente, a gente não teria pendulado para esse outro oposto. Lá também não era ruim, porque a gente adoeceu. Adoeceu tanto que a gente foi querer fazer o oposto com os nossos filhos. E ao invés então de termos filhos que são autonômicos, a gente cria filhos cada vez mais dependentes, incapazes de exercer liberdade com responsabilidade, porque não definem quem são. Olha que louco. Existe uma frase importantíssima que eu quero que vocês guardem. Antes de existir, é preciso ser. A existência tem a ver com função social. A existência tem a ver com essa relação aqui. Papéis que eu executo, coisas que eu faço. Mas tudo isso parte de um Nelson, de uma identidade. Tudo isso parte de um lugar que foi construído anos atrás. E que muitas das vezes é adoecido. E que essa geração está vindo com uma geração tão frágil em sua identidade, que eles pegam a questão de gênero e grudam para poder conseguir se definir. Eu sou um homem trans. Não, você não é um homem trans, você é um indivíduo antes de qualquer coisa. Eu sou um homem cis. Eu sou o Nelson, que é um homem cis, mas eu sou um homem, eu sou um Nelson, antes de qualquer coisa. E percebam, próximo, e percebam o que está acontecendo. Pode ir, mais uma. Mais uma. E percebam qual é o problema. Se a identidade é definida pelo gênero, e pela terceira onda do feminismo, então, a gente define o gênero como fluido, logo, a nossa identidade é? De novo, vocês estão dormindo, não é possível. Se a identidade é definida pelo gênero, e o gênero é fluido, então a identidade é fluida. De novo. Se a identidade é definida pelo gênero e o gênero é fluido, a identidade é fluida. Muito bem, próximo. Tcharam! Te apresento os Therians. A identidade é tão fluida, tão fluida, tão fluida,
que se eu quiser me identificar como um cachorro, eu vou me identificar como um cachorro. E aí a gente tem lá na Alemanha um movimento muito legal, interessantíssimo de ver, onde homens e mulheres estão na frente lá do Congresso, latindo e mijando no poste, porque eles querem reivindicar o direito de nós, pessoas humanas que se identificam como cachorro. Ok? Isso é maravilhoso. Ou então, eu também posso ser um homem adulto que se identifica como um bebê. E aí temos vários e vários casos de homens, de mulheres de fato que chegam em casa do trabalho, tem um berço, usa roupinha de bebê, mamadeira, já tem até uma empresa especializada em babás para cuidar de adultos que se identificam como bebês. Isso é real e parece engraçado, mas eu vou trazer para vocês o porquê que isso não é engraçado. Isso é um horror. Olha só, vamos falar de sexo. Meu Deus, falar de sexo dentro da igreja. Sexo foi uma coisa dada por Deus, beleza? O sexo, ele é inato. O desejo sexual, ele vai acontecer. Você sendo não binário, binário, você sendo... eu tenho uma paciente que se identifica como meia, esqueci. Ela mora em Londres. Agora vocês imaginam eu conversando com uma pessoa em inglês, falando que ela era uma meia. Meia de calçar. Imagina que joia que deve ser. Enfim. Voltando. Esqueci dessa pessoa. Eu sou um ser humano, ok? E eu vou ter desejo sexual. Se eu me identifico como um cachorro, quando eu tiver desejo sexual, eu vou ter desejo sexual por uma mulher ou por um cachorro? Pelo? Bem-vinda à zoofilia. E aí nós temos agora, na Espanha, e na Espanha e em algum outro país da Europa, onde está sendo discutido a descriminalização, ou deixar de ser crime, a zoofilia. Vou piorar. Calma que sempre piora. Se eu, como homem adulto, me identifico como um bebê, e tenho desejo sexual, eu vou ter desejo sexual por um adulto ou por um bebê? Por um bebê. Bem-vinda, pedofilia. E já existem, inclusive, lugares na Europa também, onde está sendo discutido a possibilidade da diminuição da maioridade, inclusive, agora, acho que foi nos Estados Unidos, eu não lembro onde foi, um juiz que autorizou o casamento com uma menor de idade, porque uma menina de 12 anos se dizia capaz de definir aquilo como um amor. Isso é a ideologia de gênero. Vocês estão vendo o tamanho do buraco que é isso? Não é essa coisa engraçada que a gente fica vendo na internet. Isso aqui é satânico. Isso aqui tem a ver com a destruição da imagem e semelhança do Senhor. A ideologia de gênero, meus irmãos, é um movimento satânico que tem como objetivo a destruição da imagem e semelhança do Senhor. Sabe por quê? O problema do diabo não sou eu e você. O problema do diabo chama glória de Deus. E tudo o que manifesta a glória de Deus, ele vai destruir. Essa igreja manifesta a glória de Deus, ele vai tentar destruir. Sua família manifesta a glória de Deus, ele vai tentar destruir. Você, como um indivíduo, manifesta a glória de Deus, ele vai tentar te destruir. Quando nós vemos isso acontecendo, é como se o diabo estivesse dizendo: olha o que eu faço com a sua criação, cara. Aquilo que você definiu como imagem e semelhança, a maior expressão da tua glória na terra, eu vou e transformo em bicho. Eu vou e transformo em meia. Eu vou e transformo naquilo que você não quer. Você fez homem? Eu vou fazer mulher. Você fez um indivíduo, ser humano? Eu vou transformar isso num animal. Eu vou transformar isso num objeto. É isso que a ideologia de gênero faz. Próximo. Lembra que eu falei para vocês? Uma substância fluida
é aquela que se deforma continuamente, não importando o tamanho da pressão que ela sofra. Um gênero fluido é isso aqui. Um gênero fluido é aquele que se deforma continuamente quando submetido a uma tensão. Um gênero fluido é um indivíduo que não aguenta. Um gênero fluido é um indivíduo que se desmantela, que se liquefaz, que se objetifica, que vira bicho, que vira meia. Isso é ideologia de gênero. É isso que a terceira onda do feminismo está pregando. O que você tem pregado dentro da sua casa? Vocês querem servir a Baal? Sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Próximo. Porque nós, como identidade, somos isso aqui, ó. Quando Jesus morre na cruz por nós, Ele nos dá uma nova identidade. Tudo que eu trouxe para vocês aqui pensarem comigo, é sobre a identidade caída, é sobre a identidade sem Cristo, é sobre a identidade da queda, é sobre a identidade da depravação, é sobre a identidade do coração que é desesperadamente corrupto, como diz em Jeremias. Esses somos nós sem Jesus. O mundo está assim e eu espero que o mundo esteja assim, sabe por quê? Porque lá quem define a identidade deles é o próprio coração caído, mas aqui quem define a nossa identidade é Cristo Jesus, porque a partir dele, ele disse que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É Ele quem diz quem nós somos. E nós, como igreja, precisamos estar prontos para nos posicionarmos, para defender isso. E não como uma questão política, uma guerra religiosa idiota, mas sobre defender as verdades que sustentam o Evangelho. O que Satanás quer é aquilo lá, transformar a gente em besta, em bicho. Mas o que Deus quer é te dar uma nova natureza em Cristo Jesus e transformar você como um filho amado do Pai. Pai e mãe que está aqui, resgatem essa identidade dos seus filhos. Todos os dias nós falamos para nossa filha: quem você é? Eu sou filha de Deus. O que você vai ser quando você crescer? Eu vou continuar sendo filha de Deus. Não me importa com quem ela vai se casar, esse problema é do Senhor. Não me importa o que ela vai fazer de carreira, esse problema é do Senhor. Se ela vai ter dinheiro, esse problema é do Senhor. A minha responsabilidade da minha esposa é educar a minha filha sabendo que ela é filha amada de Deus. E quanto do nosso tempo nós estamos gastando investindo em escola cara, em inglês, em balé, em esporte, e o que tiver que ser, mas não gastamos um minuto do nosso dia para restaurar a identidade dos nossos filhos no Senhor. A criação dos nossos filhos fala muito mais sobre nós, sobre o sucesso que a gente vai ter como pai, porque o nosso filho é bem sucedido, porque tem uma boa carreira, porque ganha dinheiro, mas está longe do Evangelho. Quantos e quantos que deveriam estar aqui da minha geração, que eu cresci nesse lugar, que não estão aqui? Cadê? Está vazio. Sabe por quê? Porque os nossos pais gastaram tempo e dinheiro com o lugar errado. Cadê a minha geração que não está aqui, Moura? Quantos dos nossos que a gente gastou tempo, que você gastou tempo, investindo aqui com a igreja, cadê? Assumindo liderança da nossa igreja, onde estão? Ganhando dinheiro, tendo sucesso, carreira. E não tem problema nenhum, contanto que isso seja para a glória de Deus. O apelo que nós temos como igreja para vocês, meus irmãos, é que nós possamos construir um exército do Senhor, com uma identidade firme e sustentada no Evangelho, para que possamos nos lembrar todos os dias que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa que veio, que tem como um propósito anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho não só define quem eu sou, como ele traz o propósito da minha vida.
Ele não só me dá uma identidade sustentada em Cristo Jesus, como Ele me traz um propósito do porquê que eu estou aqui. E eu estou aqui para glorificar a Deus e me satisfazer nele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não sei quantos daqui fariam isso, e estão dispostos a fazer isso. Mas nós como igreja estamos aqui para dizer para vocês que esse é o lugar para que vocês possam fazer isso pelos seus filhos. Esse é o lugar para que nós possamos construir um exército que bata de frente, que vá para o mundo, e que não é que dá bicuda na cara do cão, não, é R15, AK-47 na cara do diabo, é para ir para o mundo, é para destruir as tentativas de Satanás, e não esperar que ele chegue, e quando ele chega para dentro das nossas casas, a gente fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Onde for, oh meu Deus, o mundo, a igreja, porque não tem UPA para o meu filho, porque não tem UMP para o meu filho, tem a sua casa. Igreja não cria filho, quem cria filho é você dentro da sua casa. O que nós estamos aqui para fazer é para te proporcionar um ambiente saudável, para poder te ajudar a fazer isso dentro do teu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos construindo um exército para poder bater de frente contra essa política satânica que tem entrado dentro das nossas escolas, dentro do governo, dentro das verdades que sustentam a nossa sociedade. Mas nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo e transformar o mundo por onde a gente passar. Esse é o papel da igreja. Isso aqui é só o começo. Tem muito mais coisa para a gente poder falar. Mas eu espero que tenha sido um bom começo, para te incitar a buscar, a compreender, a entender, a aprender, a sair desse lugar de ignorância, para que a gente possa ter discurso para falar. Eu queria muito que tivessem várias pessoas junto comigo lá naqueles lugares lá, para poder discutir lá fora, e apanhar lá fora, e está tudo bem. A minha oração é que sejamos de fato uma igreja forte, sólida, sustentada nas verdades do Evangelho, para que possamos criar filhos que transformem o mundo por onde eles passarem. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você quiser isso também, esse é o lugar certo para você. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse espaço. Obrigado porque o Senhor traz a possibilidade de trazer verdades da ciência, da filosofia, do pensamento para esse lugar. Para que nós possamos enxergar a Tua verdade por trás de tudo isso. Eu quero te louvar, Deus, por essa manhã, te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá, não só de aprendizado, mas como uma chamada mesmo. Senhor, direciona os nossos pensamentos como pais, como mães. Tem misericórdia de nós, Pai, que possamos conduzir os nossos filhos segundo o Teu coração. Senhor, orienta os nossos pensamentos como jovens, como adolescentes. E não permita, Pai, que essas verdades do mundo impactem a vida desses jovens e desses adolescentes. Mas pelo contrário, que eles sejam um impacto por onde eles estiverem. Nos dê sustentação, solidez, nos dê desejo, vontade de aprender mais do Senhor, vontade de entender o Senhor nessas coisas tão profundas do mundo, e que possamos, mediados pelo poder do Teu Santo Espírito, entendemos e sermos capacitados pelo Teu poder, para que possamos viver a Tua vontade, que sejamos de fato um povo de propriedade exclusiva do Senhor, de identidade definida no Evangelho, que cumpre o propósito perfeito, que é de proclamar a Tua glória. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.